Oi pessoal, nós estamos agora na segunda parte desse vídeo em que eu estou tentando da melhor maneira possível, da forma mais simples, explicar a questão da intervenção militar diante desse descalabro que se tornou a política brasileira. Então, eu vou ler apenas o artigo que mais interessa para nós aqui para esse estudo, ok? Então vamos lá. Essa lei complementar número 97 de 1999, no preâmbulo ela diz o seguinte: essa lei dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. Então eu vou direto para o artigo 15. O artigo 15 ele trata do emprego das Forças Armadas. Então o artigo 15 diz o seguinte: o emprego das Forças Armadas na defesa da pátria, ou seja, do povo, e na garantia dos poderes constitucionais, que são os três poderes da República, da lei e da ordem, e na participação em operações de paz, é de responsabilidade do Presidente da República, que determinará ao Ministro de Estado da Defesa a ativação de órgãos operacionais, observada a seguinte forma de subordinação. E aí ele trata, primeiramente, a quem o presidente vai se dirigir, ao Comando Supremo, por intermédio do Ministro de Estado da Defesa, e por aí vai. E aí eu quero chamar a atenção para o parágrafo 1º desse mesmo artigo, que diz o seguinte: parágrafo 1º, compete ao Presidente da República a decisão do emprego das Forças Armadas por iniciativa própria ou, aqui é um excludente, ou por conta própria, ou em atendimento a pedido manifestado por quaisquer dos poderes constitucionais, por intermédio dos presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados. Ou seja, compete ao presidente a decisão de empregar as Forças Armadas por iniciativa própria ou em atendimento a pedido manifestado por qualquer dos poderes. Então, a partícula ou, ela é uma excludente. O presidente não precisa necessariamente ouvir os outros poderes. Ele pode sim, por iniciativa própria, convocar as Forças Armadas. E a gente tem que lembrar que uma intervenção militar, ela implica, infelizmente, no derramamento de sangue. E nós precisamos ver se nós estamos preparados para isso. Porque, de novo, nós somos um povo desarmado, porque o referendo sobre o desarmamento ao qual eu me referi anteriormente, ele nunca foi respeitado. Nós somos um povo desarmado. E não é só isso. Nós temos que lembrar que nós temos vizinhos socialistas, especialmente a Venezuela. Como agiria a Venezuela em relação a essa questão se houvesse uma intervenção para pôr uma ordem, né, no Brasil, né, para atender aos anseios do povo? E os anseios do povo são a maioria no sentido de apoiar o governo Jair Bolsonaro. No entanto, se o presidente da República convoca as Forças Armadas para essa intervenção, ele teria que se afastar. Tem muitas coisas envolvidas nessa questão. E nós temos que lembrar que os militares de hoje não são os mesmos militares de antigamente, que tiveram a coragem de nos livrar do comunismo. Os militares de hoje, eles não têm pulso firme. Nós temos que lembrar que o Lula e a sua gangue e os partidos de esquerda ligados a ele fizeram tudo o que fizeram, saquearam a nação, mais que isso, roubaram o nosso futuro, mataram muita gente diretamente e indiretamente. Muitas pessoas morreram à míngua em hospitais por falta de dinheiro. E os militares de hoje nada fizeram, nada fizeram. No seio da corporação militar, nós temos que lembrar que existem muitos petistas ainda. A esquerda, como eu sempre digo, ela saiu do Planalto, mas ela não saiu do poder. A análise do professor Ives Gandra é que é possível sim essa intervenção. Eu gosto muito da abordagem que o professor e jurista Modesto Carvalhosa faz sobre dois itens da Constituição muito esquecidos pelo povo brasileiro, porque nós não temos essa cultura de utilizar, que é o plebiscito e o referendo. O artigo 14 da Constituição Federal trata desses dois assuntos, e eu vou ler para vocês. Artigo 14.
A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, que é o direito pleno ao voto, e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então vamos lá. Qual a diferença entre plebiscito e referendo? Plebiscito, que vem do nome plebe, que quer dizer povo, ele acontece quando o povo é chamado para opinar sobre uma lei que está em andamento, que está sendo criada, sobre um assunto. Por exemplo, a Marina Silva fala muito de plebiscito no caso de aborto. Aborto indiscriminadamente, né? Porque nós já temos uma boa legislação sobre aborto, que o aborto só é permitido em alguns casos. E o referendo, ele acontece quando o povo é chamado para dizer sobre uma lei ou sobre algum artigo de lei que já foi editada. Exemplo de referendo foi o que aconteceu no Brasil em outubro de 2005, quando nós fomos chamados para falarmos sobre o artigo 35 da Lei do Desarmamento. Esse artigo, proibia a comercialização de armas no Brasil. O povo foi chamado para dizer se concordava ou não com a proibição. E a maioria do povo disse não à proibição. Ou seja, a maioria do povo disse sim à comercialização das armas. Só que esse referendo jamais foi respeitado. Então, esse caminho apresentado pela Constituição no artigo 14, talvez seja um grande caminho que nós possamos adotar. Para algumas normas, o referendo, como por exemplo, essa norma do abuso de autoridade, que a gente sabe que foi criada essa lei para proteger os políticos, os corruptos, os poderosos. Então, para essa lei, seria o referendo, para alguns artigos dela, porque alguns artigos são bons. Agora, para esse pacote anticrime proposto, o texto exato que foi colocado pelo ministro Sérgio Moro, seria o caso de um plebiscito. Porque vamos combinar, essa lei anticrime do Sérgio Moro, tal qual ela está sendo apresentada por ele, jamais vai ser aprovada por esse Congresso que aí está. Então seria o caso de um plebiscito, porque ela ainda não foi aprovada. A iniciativa popular a gente utiliza muito quando nós temos mais de 1 milhão, de assinaturas para uma determinada lei, também é uma iniciativa popular. Ou seja, quando a Constituição Federal fala em seu artigo 1º que todo poder emana do povo e em seu nome é exercido, não é apenas por meio dos seus representantes políticos. O povo pode e deve exercer esse poder também pelo plebiscito, também pelo referendo e também pela iniciativa popular. Só que nós, do povo, nós não temos essa consciência porque a gente não estuda. A gente dá muito pitaco sem conhecer a legislação. E outra coisa importante que eu sempre digo, o direito não emana, não vem, não provém apenas da lei. Tem muita gente querendo se arvorar advogado, jurista, sem ter passado por um curso de direito. Então não aprendeu essa regra. A fonte do direito não é somente a lei, é a doutrina, a jurisprudência. Muitas leis, até mesmo o costume pode nortear. Então, nós temos que entender isso. Nós precisamos conhecer os princípios que norteiam o direito, porque os princípios em direito são mais importantes do que a própria norma. Porque a norma, quando é criada, lei complementar, Constituição Federal, qualquer norma, ela tem que ser criada sobre os princípios. Então, os princípios, eles são mais importantes do que a norma. E muitas pessoas que desconhecem isso, elas vão na lei seca, não sabem interpretar uma norma e aí ela sai falando bobagem. Então, nós temos que nos ater a isso também. Outra coisa muito importante é que o professor e jurista Modesto Carvalhosa, assim como muitos brasileiros, incluindo eu, ele dá uma importância muito grande à força que tem os caminhoneiros. Os caminhoneiros. Eu vejo muita gente falando por aí nos grupos que não é legal convocar os caminhoneiros, porque tumultua muito, porque eles são muito grandes, mas a ideia é essa mesma. É a única categoria que tem força para parar o país. É a única categoria. Agora você imagina essa categoria unida e com o apoio do povo, gente, talvez seja o caminho mais curto para nós conseguirmos o que nós queremos. A aprovação da lei anticrime do Sérgio Moro, tal qual ela foi apresentada por ele, o recuo do Supremo Tribunal com relação a essa questão que envolve
a soltura de todos esses presos, com base nessa última decisão, o apoio total e restrito à Operação Lava Jato, que ela continue cada vez mais forte, entre outros assuntos. Lógico, nós não podemos levar tantas pautas assim, mas pelo menos 4 ou 5 pautas principais nós precisamos. Ou nós vamos ter que brigar muito por uma nova Constituição Federal. Porque o intervencionismo militar, ele também é uma saída, e há essa possibilidade, conforme eu já coloquei, mas haverá muito derramamento de sangue para isso. Será que é esse o caminho que nós elegemos como melhor? Essa é uma questão importante. Essa outra questão do plebiscito e do referendo que eu coloquei. Então são saídas que nós temos, mas a gente fica muito nessa coisa de impeachment dos ministros. Eu também tenho brigado por isso. Mas nós sabemos que o Congresso nunca vai aprovar. Eles vão dar um jeito de não aprovar porque eles estão em conluio. Esses dois poderes estão em contínuo conluio. Eu já expliquei que conluio significa ajuste criminoso, ajuste doloso entre 2 ou mais pessoas. E se você disser, mas os poderes não são pessoas, tá? Que sejam, que nós coloquemos aí Toffoli e os demais ministros, Alcolumbre, Maia e os demais deputados que estão contra o Brasil, eles estão em permanente conluio, sim. Então nós temos esses caminhos. Vamos divulgar, por favor, me ajuda a divulgar este vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, se inscreva no meu canal, ajude a compartilhar, porque nós temos caminhos dentro dessa Constituição comunista, como muitos dizem. E é verdade. Ela é uma Constituição que foi criada para sufocar as iniciativas do povo. Mas nela há essa questão do plebiscito, essa figura do plebiscito, do referendo, da iniciativa popular, que está no artigo 14. Vamos divulgar mais, vamos estudar mais também, porque eu não sou especialista em nenhuma dessas áreas que eu estou colocando aqui. Mas como advogada, eu sei interpretar pelo menos um texto de lei. Então, este foi mais um vídeo de hoje. Obrigada por sua companhia até aqui, pela paciência de me ouvir. Peço que você compartilhe esse vídeo bastante nas redes sociais. E eu me despeço, desejando que você fique na mais absoluta paz.